a derrota da Ronda Rousey pra Holly? Não, acho que é normal, né? Eu acho que tem vitória, tem derrota. Eu acho que a Romy foi uma multicampeã no boxe e ela conseguiu jogar o jogo dela em pé. E não só eu, mas qualquer um sabia. Se você ficasse só em pé, a Romy ia vencer a luta. Tomou alguma lição dessa luta pra sua luta de... Acho que, primeiramente, assim, o que eu acho, assim... O que eu acho, tipo assim, a MMA feminina é uma coisa muito nova. Eu acho que um atleta, quando tiver uma expressividade muito grande, eu acho que ela vai ser dominante. Se você for ver, não comparando nada, eu acho que pra mim foi um mito, o Royce, na época dele, o jiu-jitsu, ele sobressaiu muito bem, fazia muito bem o jiu-jitsu. Então, pra mim, o MMA feminino é isso, eu não tiro nada de lição. Eu acho que a Ronda é a grande campeã, eu vejo, pô, respeito tudo, mas eu acho que o homem não, o homem já é uma coisa muito mais alto nível, já é uma coisa muito mais. Todos os atletas não são nivelados por uma modalidade, tipo, pô, sou um judoca e só pego o braço. Não tem esse mais que sobrevive. Eu acho que hoje em dia os atletas têm que estar, né, irmão, bom em pé, na parte de jiu-jitsu, no chão, onde que for a luta cair. Acho que a gente tem que estar bem. É assim que eu procuro olhar. Então ali eu gosto, na verdade, de assistir luta feminina do que luta masculina. Eu acho que as mulheres chegam lá dentro e dão o máximo e caem na porrada, que é uma coisa muito nova. Do que ver luta de homem. E você acha que a Ronda recupera o cinturão? Cara, eu acho muito difícil. Eu acho que muito difícil até ela voltar a lutar. Acho que hoje em dia, que a carreira dela tomou, se eu estivesse ganhando muito dinheiro fazendo filme ou qualquer outra coisa, eu ia partir pra esse lado. Eu acho que eu ia estragar meu rosto pegando soco na cara. Tá louco. Você acha que ela não volta a lutar, então? Cara, pra mim, eu acho que não. Pô, se ela voltar, lógico que ela pode. Ela sempre foi uma lutadora. Mas se fosse ela, eu não voltaria. Qual o legado que ela deixa se ela não voltar? Eu vejo muito como a história da Gina também. A Gina era uma grande lutadora. Quando perdeu para a Cris, foi pro caminho dela de atriz. Eu acho que tá sobressaindo muito mais do que tivesse lutando. Não faz dieta, não pega soco na cara, não faz nada. Acho que o legado que a Ronda deixa, cara, ela mudou a MMA feminino, né? Acho que ela botou uma coisa onde que ninguém imaginava, onde o próprio Dana White falou que nunca ia ter e teve. Então esse é o legado dela. Eu acho que ela fez muito pelo esporte feminino, sim. Vamos sobre a sua luta, falta menos de um mês aí pra finalmente enfrentar uma McGregor. Como é que tá? Finalmente, graças a Deus. Como é que tá a expectativa pra entrar lá e enfrentar ele? A expectativa é das melhores, né, cara? A gente sempre tá treinando muito, a gente tá focado. Muito se fala, eu procuro ficar fora disso tudo. Acho que a motivação, tu não sabe como que eu, meu irmão, pelo amor de Deus, meu irmão, não vejo a hora logo de isso acontecer logo, pra provar mesmo tudo que a gente fala. Falando com todo mundo da sua equipe, as pessoas falam que antes da primeira luta você tá muito nervoso por tudo que aconteceu no tour e tudo mais. Que depois que passou essa luta, que você se lesionou, teve a luta do Conor com o Chad, você tá mais calmo, tá ignorando essas provocações dele e tudo mais. É isso mesmo? O que mudou dentro da sua cabeça pra isso? Acho que primeiramente a experiência um pouco, né? Acho que a gente souber lidar com essas coisas. Eu acho que na primeira sempre podia ter um pouco mais, um clima mais pesado, agora não. Acho que a gente está bem focado. Eu acho que eu posso falar. A gente está muito mais preparado do que estava na primeira. Primeiro a gente teve tempo hábil, mas é uma coisa nova pelo fato de ele ser canhoto, né? Então isso podia atrapalhar, mas agora não. Agora a gente está bem treinado, já está treinando bastante, já está adaptado pelo primeiro treinamento que a gente fez com ele. E a adaptação também sobre a provocação. Acho que isso aí a gente está sabendo lidar também, então está bem mais tranquilo agora. A essa altura você já... Deve ser uma camisa com uma proteção diferente. Ganhei. Você tem usado isso aí, como é que é? Ah, bastante, né? Bastante, né? Uma like dos quarterback no futebol americano, que protege a costela, então eu treino só com ela, né? Eu acho que depois daquele rodado que eu peguei, o rodado mais caro que já teve na história aí. Então, meu irmão, a gente sempre tá protegido ali agora, bota ali, então pode bater que tem uma madeira protegendo ali, a gente não vai machucar nada, não. É fácil treinar nessa. Não sei se você chegou a assistir a luta da Ioana, mas como Eu companheiro. adoro a Joana, cara. Eu adoro, foi uma luta que eu parei pra assistir, aos outros eu dormi, pedi só pra me acordar na luta dela. Eu adoro aquela garota lutando, cara. Lógico que é tipo assim, tem a Claudinha, eu torço pra Claudinha ganhar dela, ver ela campeã. Mas eu sou grande fã dela pelo estilo que ela faz dentro da luta, cara. Ela tem um kickbox excelente, né? É uma campeã, cada luta que ela vem lutando, ela vem crescendo bastante. Então é uma garota que eu paro pra assistir luta. A gente sabe que essa luta é muito esperada por você e por todo mundo. Ela vai acontecer agora em dezembro, é difícil pensar depois dela. Mas sabe que o UFC também já está programando aí um evento em março, tem o UFC 200. Você já consegue ter em mente aí programar alguma coisa depois disso? Pelo menos um sonho pequeno. Cara, depois dessa luta, né? A gente vencendo, assim, eu nem vejo como vai ser, né? Tipo assim, não
Não sei se vai ser o Frank. Se o Chad ganhar, pode acabar essa possibilidade. Mas eu acho que ainda me interessa uma luta fazer também contra o garoto do Havaí, que agora eu esqueci até o nome do cara. Holloway, isso, o Max Holloway. Então, ele é um garoto novo e surgindo, eu acho que ele tem a oportunidade também. Mas eu acho que primeiro um passo cada vez. Primeiro 12 de dezembro, depois disso aí sim eu paro para pensar. Mas uma coisa é séria, depois da luta, meu irmão, é vários futebol aí festivo que eu vou fazer. Meu Deus. O tio Sonnen falou, deu uma entrevista agora dizendo que ouviu que você tinha se lesionado, que você não ia ir para a luta. O que você achou dessas declarações dele, mostrando agora que você está bem? Ah, cara, meu irmão, qualquer coisinha que a gente faz, cara, todo mundo fala, né? Então eu fiquei mais tranquilo, né, cara? Eu acho que se estressou um pouco, eu não procuro ligar muito o que as pessoas falam, né? Eu procuro mais ver eu mesmo. Mas isso foi bom ter acontecido, né, cara? Eu acho que qualquer coisa que a gente faz na academia agora, a gente até esconde mesmo. Eu tô falando até tipo assim, porra, às vezes eu tô falando que machuquei uma coisa só pra nego sair, pra ver se fala mesmo, pra saber descobrir quem é o X9 também. E ao mesmo tempo a gente mesmo dá a pista errada. Então, pra mim, eu sempre procuro ficar tranquilo, manter a cabeça boa, focada, que eu acho que isso que é importante. Enquanto o Tchau sempre falou, então pra mim foi mais uma besteira que ele falou. Mas rolou isso então? Vocês espalharam essa informação para ver se chegava alguém e chegou no Sonnen? Não, cara, eu não sei nem como que foi isso. Porque, tipo assim, surgiu, se eu não me engano, foi semana passada. E eu treinei normal. Eu trouxe, né, 5 holandeses aí, junto com o Andy. E a gente treinou normal. O pau quebrou bonito. Porra, foi Sherdog, irmão. Foi nem treino, né? Tem dia que é Sherdog, irmão. É luta. E aí, terminou, tava em casa, voltei pra treinar no Muay Thai. Quando veio no outro dia, acordo pra fazer preparação física na manhã, os caras falaram que eu tinha machucado. Eu até fiz uma filmagem com alguém do UFC. Mas é tranquilo, faz parte, não tem problema não, a gente tá atrás do X9 aí. Vou botar a cabeça dele e cortar. Hoje você completa 6 anos que você venceu o Mike Brown e ganhou o cinturão do WEC. Quanto a sua vida mudou nesses 6 anos que você ganhou o cinturão do WEC e até hoje está indo para a maior luta da sua vida? Acho que mudou bastante, principalmente meu cabelo tá caindo pra caraca. Porra, 6 anos mais velho, eu acho que em termos de carreira, eu acho que hoje em dia a gente está muito bem, mais experiente. Acho que isso pode ter ajudado. Mas pra mim não mudou nada não, pra mim eu continuo sendo a mesma pessoa ainda. Tendo os mesmos sonhos, as mesmas visões e a mesma ambição ainda, desde aquele dia até hoje. Você falou que você gosta da Joana. O que você acha que a Claudinha devia fazer diferente nessa revanche que ela deve ter agora contra a Joana? Porra, primeiramente treinar bastante, né? Evitar o jogo dela em pé ali. Que aquela garota ali bate igual homem, irmão. Bate doído, cara. Porra, meninazinha. E é rápida, né, cara? É o nome da minha filha também, né? Porra, é campeã, brother. É foda. A Joana é foda. Mas eu acho que é treino, cara. Tem que treinar bastante. Eu acho que você não posso falar. Porque é uma coisa nossa, né? Então a gente tem que passar para ela quando estiver treinando aqui. Mas ela sabe. Ela sabe que aí você sabe que ela tem que procurar o jogo de chão. Procurar botar a luta no solo, que é ali que ela tem grande possibilidade de ser campeã. Cara, eu não digo que eu penso em aposentadoria. Como eu te falei, eu não penso em parar fazendo luta, não. Eu penso em estabilidade. Quando eu tiver uma estabilidade boa, aí sim eu paro. Para mim, não importa se estou no auge ou não, não me importa. Eu não quero chegar nem aos 40 lutando. Não sei nem se eu chego aos 35, para te falar a verdade. Então, para mim, não vejo esse lado. Agora, uma coisa que eu quero sair como campeão. Quero ser o único campeão peso-pena. Aí sim, eu quero sair do esporte e deixar. Aí sim, vocês vão, amanhã, quando não tiver mais, qualquer uma disputa de cinturão que tiver, vocês vão sempre estar numa dúvida, perguntando se ele estivesse aqui, quem ganharia dele. Então é esse que eu quero. Assim como o Jorge saiu. O Jorge até hoje, a categoria ainda está muito aberta, ainda ninguém tem uma dominância tão grande, todo mundo lembra dele. Então é mais ou menos assim que eu quero deixar quando sair do esporte. Você não pensa